A morte dele não trouxe paz, não trouxe alívio, muito menos respostas. Quando o pai foi enterrado, o clima não era de luto, era de tensão. As pessoas estavam ali mais por obrigação do que por amor. Ninguém chorava de verdade. Alguns olhares eram frios, outros impacientes, como se aquele momento estivesse demorando mais do que deveria. Ela percebeu isso logo de cara. Enquanto todos comentavam sobre o tempo, sobre o trânsito ou sobre quando a cerimônia iria acabar, ela sentia algo diferente. Um aperto no peito difícil de explicar. Não era só tristeza, era a sensação de que algo tinha ficado mal resolvido. O pai nunca foi um homem fácil, sempre distante, fechado, cheio de silêncios. Dentro daquela casa, ninguém conversava de verdade. Cada um vivia no seu canto, carregando mágoas antigas, palavras nunca ditas, perguntas que jamais foram feitas. E agora, era tarde demais. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Depois do enterro, a família se reuniu na casa da mãe. O clima era estranho. Ninguém sabia exatamente o que dizer. Até que alguém quebrou o silêncio. Bom, e agora? Como vai ser com as coisas dele? Foi nesse momento que ela entendeu. Para muitos ali, a morte não significava perda, significava herança. Ela ficou em silêncio, observando. Os irmãos cochichavam, faziam contas, criavam expectativas. Falavam de dinheiro que nem sabiam se existia. Falavam de bens que nunca tinham visto. Mas ela não conseguia pensar em nada disso, porque no fundo, sentia que o pai não era apenas aquele homem duro que todos conheciam. Havia algo escondido, algo que ele nunca teve coragem de contar em vida. Naquela noite, antes de dormir, ela passou pelo antigo escritório dele. Tudo estava exatamente como ele deixou. A cadeira, os papéis, o cheiro do lugar. Sobre a mesa, uma gaveta semi-aberta chamou sua atenção. Ela não abriu, ainda não, mas naquele instante, uma certeza se formou dentro dela. A história do pai não terminou com a morte. Ela estava apenas começando. 2 dias depois do enterro, a família se reuniu novamente. Dessa vez, não era para lembrar do pai, era para ouvir o que ele tinha deixado. O advogado chegou pontualmente, com uma pasta fina nas mãos. Aquilo já causou estranheza. Não parecia o tipo de pasta que carregava grandes fortunas. Mesmo assim, os irmãos mantinham a postura confiante. Alguns até arrumavam a roupa como se estivessem prestes a receber algo importante. Ela sentou no canto da sala, em silêncio, observando tudo. O advogado pigarreou e começou a leitura. Falou sobre dados, datas, documentos, até que chegou ao ponto que todos esperavam, a herança. E então veio o choque. O falecido não deixou valores em contas bancárias relevantes, disse ele com a voz firme. O ambiente mudou na hora. Testas franzidas, olhares desconfiados. Como assim não deixou dinheiro? Um dos irmãos interrompeu. O advogado continuou, ignorando o comentário. O único bem registrado em nome dele é uma casa antiga localizada no fim da cidade. Antes mesmo que ele terminasse a frase, alguém riu. Um riso curto, debochado. Aquela casa velha, aquilo não vale nada. O advogado respirou fundo e completou. Além disso, há uma carta. O silêncio voltou. Uma carta deixada exclusivamente para a filha mais nova. Todos os olhares se viraram para ela. De repente, ela se sentiu exposta, como se estivesse ocupando um lugar que não era seu. O advogado estendeu o envelope. Era simples, sem detalhes, apenas o nome dela escrito à mão. A letra do pai, inconfundível. Ele pediu que fosse entregue somente a você. Os irmãos trocaram olhares. A mãe suspirou, visivelmente frustrada. Então é isso? Alguém perguntou. Uma casa caindo aos pedaços e uma carta. Ninguém parecia interessado. Para eles aquilo era lixo emocional, algo sem valor, um erro do pai. Mas quando ela segurou o envelope, sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era só papel, não era só uma carta. Era como se o pai estivesse ali, em silêncio, esperando que ela fizesse algo que ninguém mais teve coragem de fazer. E naquele momento, ela entendeu. Se aquela herança foi rejeitada por todos, talvez fosse exatamente por isso que tinha sido deixada para ela. Ela não abriu a carta naquele dia. Colocou o envelope dentro da bolsa e saiu da casa da mãe sem dizer muita coisa. Precisava de ar, precisava de silêncio. Tudo ali parecia pesado demais. As conversas vazias, os olhares interessados, a frustração estampada no rosto de quem esperava dinheiro. A carta parecia pulsar dentro da bolsa. Em casa,
Ela colocou o envelope sobre a mesa e ficou olhando por longos minutos. Não era medo, era respeito. A letra do pai trazia lembranças demais. As poucas vezes em que ele foi gentil, os silêncios longos, as conversas interrompidas. Ela pensou em abrir, pensou em guardar, pensou até em rasgar, mas algo dentro dela dizia que aquela carta não foi escrita para ser lida com pressa. Os dias passaram. A família ligava, perguntava, insinuava. Queriam saber o que estava escrito. Queriam saber se havia algo de valor escondido ali. Ela respondia pouco. Dizia que ainda não tinha lido. E, no fundo, isso incomodava a todos. Na terceira noite, o silêncio falou mais alto. Ela apagou as luzes da casa, sentou à mesa e puxou o envelope. As mãos tremiam levemente. O papel estava amarelado, como se tivesse sido escrito há muito tempo e guardado com cuidado. Antes de abrir, reparou em algo que não tinha visto antes. No canto do envelope, quase escondida, havia uma pequena frase escrita à mão. Se você chegou até aqui, é porque foi a única que me ouviu de verdade. O coração dela acelerou. Ela abriu a carta com cuidado, como quem abre algo sagrado. As primeiras linhas não falavam de herança, não falavam de bens, não falavam de dinheiro, falavam de culpa. O pai escrevia como alguém que sabia que não teria outra chance. Admitia erros, admitia covardias, admitia que se calou quando deveria ter falado, e falou quando deveria ter ficado em silêncio. A cada linha, ela sentia o peso das palavras, mas nada a preparou para a frase que veio logo depois. O que eu escondi da sua família vai mudar tudo o que você acredita sobre mim e sobre eles. Ela parou de ler, dobrou a carta, respirou fundo. Porque naquele momento ela entendeu uma coisa com clareza assustadora. Depois daquela carta, nada voltaria a ser como antes. Ela voltou a ler a carta devagar, dessa vez sem tentar fugir do que estava escrito. O pai começava dizendo que nunca foi o homem forte que aparentava ser, que por trás da postura dura existia alguém cheio de medo. Medo de perder o pouco respeito que tinha. Medo de ser julgado. Medo de destruir a própria família se a verdade viesse à tona. Ele confessava que passou anos vivendo uma vida que não era totalmente dele. Enquanto lia, ela lembrava de pequenos detalhes do passado. Saídas inesperadas, telefonemas interrompidos quando alguém entrava no cômodo, noites em que ele voltava tarde e evitava perguntas. Tudo começava a fazer sentido. Na carta, ele explicava que cometeu um erro grave muitos anos antes. Um erro que envolvia dinheiro, confiança e uma escolha egoísta. Disse que outra pessoa pagou por isso. Alguém que não merecia carregar aquela culpa. E o pior, essa pessoa ainda sofria as consequências. O pai escreveu que tentou consertar as coisas em silêncio, que ajudou como pôde, que protegeu essa pessoa de longe, porque tinha vergonha de assumir publicamente o que fez. Ela sentiu um nó na garganta. Não era só um pedido de desculpas. Era um desabafo de alguém que viveu preso às próprias decisões. Mas a carta não parava ali. Em um trecho mais abaixo, ele escreveu algo que fez o coração dela disparar. Se eu tivesse tido coragem de falar antes, muita dor teria sido evitada. Principalmente a dor causada por alguém da nossa própria família. Ela leu essa frase várias vezes. Alguém da família? O pai nunca mencionava nomes diretamente, mas deixava claro que não foi uma traição externa. Não foi um estranho. Não foi alguém de fora. Foi alguém que sentava à mesa, que chamava ele de pai, que fingia respeito. Ela sentiu raiva, confusão, tristeza. Até aquele momento, ela achava que a carta falava apenas do passado do pai, mas agora percebia que aquilo envolvia todos eles, que aquela história atravessava gerações. No final da página, uma frase curta encerrou o trecho. A verdade não morreu comigo. Ela está escondida onde ninguém nunca quis olhar. Ela fechou a carta lentamente e, pela primeira vez, sentiu medo do que ainda iria descobrir. Ela respirou fundo antes de continuar a leitura. O coração batia mais rápido do que deveria. Era como se o corpo dela já soubesse que vinha algo difícil. A carta seguia, agora com a letra um pouco mais tremida, como se o pai tivesse escrito esse trecho com mais dor do que o resto.
Ele dizia que durante anos tentou proteger a família de uma verdade que poderia destruir tudo, que escolheu o silêncio para evitar conflitos. Mas admitia que o silêncio também machucou. Machucou pessoas inocentes. Então veio o parágrafo que fez o mundo dela parar. O pai escreveu um nome simples, familiar, um nome que ela conhecia desde criança. Não era de um estranho, não era de alguém distante, era de alguém que sempre esteve ali, um dos irmãos. Ela sentiu as pernas enfraquecerem. Precisou se sentar. A mente tentou negar, tentou encontrar outra explicação. Mas não havia como confundir. O nome estava ali, claro, direto, sem rodeios. Na carta, o pai explicava que esse filho havia tomado uma decisão grave anos atrás. Uma decisão que envolvia dinheiro, traição, e manipulou situações, mentiu, acusou outras pessoas. Tudo para se beneficiar. E o pai soube tarde demais. Quando descobriu, tentou corrigir em silêncio. Tentou reparar os danos sem expor o próprio filho. Achou que estava fazendo o certo. Achou que proteger o nome da família era mais importante do que a verdade. Mas agora, às vésperas da morte, ele entendia o erro. O silêncio me tornou cúmplice, ele escreveu. Ela chorava. Enquanto lia. Não conseguia acreditar que alguém tão próximo fosse capaz de algo assim. Lembrava das discussões antigas, das brigas mal explicadas, das diferenças entre os irmãos. Tudo ganhava um novo sentido. No final da página, o pai deixou um aviso claro. Se você continuar lendo, não haverá como fingir que não sabe. Ela fechou os olhos, porque, naquele momento, ela entendeu que a carta não era apenas uma revelação, era um teste. E seguir em frente significava mudar tudo. Na manhã seguinte, ela não contou nada a ninguém. Guardou a carta, pegou a chave antiga da casa e saiu cedo, antes que alguém pudesse ligar, perguntar ou pressionar. A casa ficava no fim da cidade, numa rua quase esquecida. Durante anos, aquela construção foi tratada como um peso, um lugar inútil, um erro do passado. E agora, ela percebia que talvez fosse justamente ali que o pai tivesse escondido tudo o que não teve coragem de dizer em voz alta. Ao abrir o portão, o barulho do ferro ecoou no silêncio. O mato alto, as janelas fechadas, o cheiro de poeira, tudo dava a sensação de abandono. Mas, estranhamente, a porta principal não estava emperrada. Abriu fácil demais. Por dentro, a casa estava limpa. Antiga, sim, mas organizada, como se alguém ainda cuidasse daquele lugar. Ela caminhou devagar, observando cada detalhe. Fotos antigas nas paredes, objetos guardados com cuidado. Nada ali parecia aleatório, nada parecia esquecido. Foi então que ela encontrou uma porta nos fundos, quase escondida atrás de um armário. Não lembrava daquela porta. Nunca tinha entrado ali quando criança. Ao abrir, deu de cara com uma escada que levava para baixo. O porão. O ar ficou pesado. O coração acelerou. Mesmo assim, ela desceu. Lá embaixo, encontrou caixas organizadas, pastas etiquetadas, envelopes lacrados. Não era um esconderijo improvisado. Era um arquivo, um lugar preparado com intenção. Ela abriu a primeira pasta. Documentos, comprovantes, registros antigos, tudo apontava para a mesma coisa. O pai passou anos tentando corrigir um erro que não foi só dele. Transferências de dinheiro, ajuda constante a alguém que tinha sido injustamente prejudicado. Em uma das caixas, ela encontrou fotos, pessoas que ela nunca tinha visto. Crianças, família simples, todas ligadas a um mesmo acontecimento do passado. E então, no fundo de uma gaveta, ela encontrou outro envelope. Diferente da carta. Esse tinha apenas uma frase escrita. Quando você entender tudo, saberá o que fazer. Ela segurou o envelope com força, porque agora não havia mais dúvidas. A herança nunca foi aquela casa. A herança era a verdade. Ela saiu da casa com a cabeça pesada. Não levou nada além da carta e daquele envelope misterioso. Ainda não estava pronta para abrir. Precisava pensar. Precisava entender até onde aquilo tudo ia. Mas a verdade tem um problema. Ela nunca fica escondida por muito tempo. No mesmo dia, o telefone começou a tocar. Primeiro um irmão,
depois outro. Perguntas disfarçadas de preocupação. Vozes calmas demais para quem, dias antes, não demonstrava interesse algum. E então, descobriu alguma coisa naquela casa? Só estamos curiosos. É nosso direito saber. Ela respondia pouco. Dizia que ainda estava organizando tudo, que precisava de tempo. Isso irritava, e ela sentia do outro lado da linha. À noite, a pressão aumentou. Um dos irmãos apareceu na porta da casa dela sem avisar. Entrou como se ainda tivesse autoridade. Olhou ao redor, tentando encontrar pistas, papéis, qualquer coisa fora do lugar. Você não pode esconder isso da gente, ele disse. Se tem alguma coisa ali, é da família. Foi nesse momento que ela percebeu. Não era curiosidade, era medo. Medo do que poderia vir à tona. Ela manteve a calma. Disse que não tinha nada decidido, que o pai havia deixado tudo sob responsabilidade dela. Isso foi o suficiente para acender uma faísca. Desde quando você decide alguma coisa sozinha? Sempre foi assim, né? Ele sempre te protegeu. As palavras machucaram, mas também abriram os olhos dela. Talvez o pai tivesse escolhido justamente a única pessoa que não tinha interesses escondidos, a única que nunca brigou por dinheiro, a única que sempre escutou, mesmo quando não concordava. Quando o irmão foi embora, ela sentou no sofá e finalmente abriu o segundo envelope. Dentro havia apenas uma frase escrita com firmeza. Eles vão tentar te calar. Não deixe. Ela fechou os olhos, porque agora entendia que a carta não era só uma revelação. Era um aviso. E a partir daquele momento, ela sabia. A verdade já tinha começado a sair e ninguém ali estava preparado para o que vinha depois. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada à mesa, a carta aberta de um lado, os documentos do outro. Quanto mais lia, mais entendia o tamanho da responsabilidade que caiu em suas mãos. Aquilo não era só sobre o passado do pai, era sobre o futuro de muita gente. O pai havia sido claro. Ele sabia que quando a verdade viesse à tona, haveria resistência. Gente tentando distorcer os fatos. Fatos. Gente tentando inverter papéis. Por isso, deixou tudo registrado. Cada comprovante, cada documento, cada detalhe. Ele confiou nela, e isso pesava mais do que qualquer herança. Ela pensou na família. Pensou nas brigas, nos olhares atravessados, nas palavras ditas sem cuidado. Pensou também nas pessoas que apareceram nos documentos. Pessoas simples, vidas que foram afetadas por uma decisão tomada anos atrás, em uma sala fechada, longe de qualquer testemunha. Ali estava o dilema. Se ela revelasse tudo, destruiria a imagem de alguém da própria família. Causaria um escândalo. Romperia laços que talvez nunca mais se reconstruíssem. Se ficasse em silêncio, continuaria a injustiça. Continuaria o erro. Continuaria protegendo quem nunca pensou nas consequências do que fez. Ela lembrou de uma frase do pai, escrita quase no fim da carta. A verdade cobra um preço, mas o silêncio cobra muito mais. Naquela manhã, ela tomou uma decisão. Ligou para o advogado, pediu uma reunião. Disse que havia encontrado documentos importantes e que precisava de orientação para fazer tudo da forma correta. Sem brigas, sem gritos, mas sem mentiras. Quando desligou o telefone, sentiu um misto de medo e alívio, porque sabia que a partir dali não existia mais volta. A escolha estava feita, e alguém iria ter que enfrentar a verdade, querendo ou não. A reunião aconteceu 2 dias depois. Todos estavam sentados na mesma sala, onde semanas antes haviam rido da herança. O clima agora era outro. Ninguém fazia piadas. Ninguém se mexia demais. O silêncio pesava. O advogado começou explicando que novos documentos haviam sido encontrados. Falava com cuidado, como quem sabe que cada palavra pode causar uma explosão. Ela permanecia em silêncio, observando os rostos ao redor da mesa. Alguns evitavam encará-la, outros pareciam tensos demais. Quando o advogado abriu a primeira pasta e começou a ler, tudo ficou claro rápido demais. Datas, valores, assinaturas, provas que não deixavam espaço para dúvida. Então veio o nome
O mesmo nome da carta. O irmão tentou se levantar, mas as pernas falharam. A voz saiu fraca quando tentou se defender. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que o pai sabia, que ninguém tinha sido realmente prejudicado. Mas os documentos falavam mais alto. A cada página a máscara caía um pouco mais. A mãe levou a mão à boca. Os outros irmãos se entreolhavam, sem saber em quem acreditar. Era impossível fingir surpresa. Muitas peças antigas finalmente se encaixavam. Ela respirou fundo antes de falar pela primeira vez. Ele tentou consertar em silêncio, disse. Mas agora isso acabou. Ninguém gritou, ninguém bateu na mesa. O peso da verdade foi suficiente. O irmão abaixou a cabeça. Pela primeira vez, não havia arrogância, apenas medo. Medo das consequências, medo de perder tudo o que construiu sobre uma mentira. Quando a reunião terminou, ninguém saiu vitorioso. Não houve sensação de justiça completa, apenas um cansaço profundo. Mas uma coisa era certa: a verdade tinha sido dita, e não havia mais como enterrá-la. Depois daquele dia, nada voltou ao normal. A família continuou existindo, mas já não era a mesma. Conversas ficaram mais curtas, encontros mais raros. A verdade, uma vez dita, não pode ser desolvida. Ela fica, ocupa espaço, muda tudo ao redor. O irmão envolvido enfrentou as consequências, não apenas legais, mas morais. A imagem construída ao longo dos anos desmoronou. O respeito desapareceu. E, talvez pela primeira vez, ele precisou encarar quem realmente era. Ela, por outro lado, sentiu um vazio estranho. Não era alívio completo, não era felicidade. Era a consciência de que fez o que precisava ser feito, mesmo sabendo que aquilo custaria relações, lembranças e afetos. Dias depois, ela voltou à casa antiga. Caminhou pelos mesmos corredores, desceu novamente ao porão. Guardou os documentos com cuidado, como quem encerra um ciclo. Antes de ir embora, sentou-se na escada e releu a carta do pai pela última vez. Agora, tudo fazia sentido. Ele não deixou dinheiro, não deixou bens valiosos, deixou responsabilidade. Deixou a ela a tarefa de fazer o que ele não teve coragem de fazer em vida. Ao sair, fechou a porta da casa com calma. Não havia mais nada a descobrir ali. A herança tinha sido cumprida. Naquela noite, olhando para o envelope já gasto pelo tempo, ela entendeu algo que jamais esqueceria. Algumas cartas mudam destinos, outras revelam verdades, mas existem cartas que carregam um peso tão grande que talvez nunca tivessem sido abertas. Ela respirou fundo, apagou a luz e seguiu em frente. Porque às vezes crescer dói, mas mentir para sempre dói muito mais.